Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje nós vamos discutir partidas em que o Barça não entrou em campo, mas os seus adversários nas 3 competições em que ainda estamos vivos, entraram. Lá na Liga dos Campeões, a Inter de Milão, e tanto na Copa do Rei quanto no Campeonato Espanhol, o Real Madrid. Se você tiver muita boa vontade e quiser colocar o Atlético de Madrid na conta, fique à vontade, mas eu não vou fazer isso, como já não faço há mais de um mês. Há mais de um mês eu acredito que o Atlético está fora da briga pelo Campeonato Espanhol. Beleza? Vamos começar analisando o que aconteceu lá no Clássico de Milão, lá no Derby da Madonnina. Foi um jogo pela volta da semifinal da Copa da Itália. Na ida foi empate 1-1. Quem vencesse estaria na final e se houvesse outro empate, prorrogação e pênalti. A Inter de Milão tomou 3-0 no lombo, numa partida que, geograficamente, não tinha mandante, porque ambas as equipes são da mesma cidade. Mas que no quesito distribuição dos ingressos, o mando era da Inter de Milão. Então tinha muito mais torcedor da Inter de Milão do que do Milan. E mesmo assim foi 3-0 para os rossoneri. Meus amigos, foi uma partida que escrachou alguns defeitos que a Inter demonstra desde o começo da temporada e algumas fragilidades que ela não vinha demonstrando, mas que o calendário está começando a demonstrar. Eu vou depois explicar minha teoria de por que a Inter de Milão não está com tantos jogadores com a minutagem extrapolada. E mesmo assim, quando você assiste os jogos, parece o mais cansado, o mais desgastado dos 4 semifinalistas da Liga dos Campeões. A gente já tem um tempo que não vê a Inter de Milão conseguindo manter o ritmo nos últimos 20 minutos da segunda etapa, e isso está cobrando um preço cada vez mais alto. Na derrota para o Bologna, que aconteceu no fim de semana, e hoje nesse 3-0 para o Milan, isso também ficou muito claro. Na hora de fazer o abafa, a Inter não conseguiu. Ainda tomou mais um gol do seu principal rival para fechar um placar que não é goleada, mas é minimamente humilhante, certo? Vamos primeiro falar dos elementos táticos. A Inter de Milão, ela é vista por muita gente, e a gente vai aprofundar essa discussão no vídeo de análise pré-jogo, que a gente faz bem completo, como você já está acostumado, mas eu já preciso desmentir esse mito logo aqui nesse vídeo. A Inter de Milão é vista por muita gente como um time de contra-ataque. Então a Inter contra-ataca rápido e nada mais. E isso não é verdade, tá? A Inter de Milão, ela tem muitos mecanismos para sair jogando, para vencer adversários quando recuam as suas linhas e para conseguir ir para a trocação franca com equipes do seu patamar, né? No jogo da ida contra o Bayern de Munique, os 2 gols da Inter de Milão, eles não são de contra-ataque, eles são de jogadas que saem do goleiro Sommer. É o Sommer que inicia a jogada e a Inter consegue encontrar mecanismos para furar a pressão do Bayern de Munique e chegar no campo ofensivo. Só que tem um detalhe. Quando a Inter de Milão enfrentou adversários que conseguem fazer essa pressão ofensiva com qualidade, e aí eu nem preciso te dizer que essa é uma das principais facetas do Barcelona, a capacidade de pressionar alto, roubar a bola no campo de ataque, ou forçar o adversário a dar o chutão, e o Szczesny fazia as intervenções, os zagueiros saírem com a bola dominada, enfim, é uma faceta que o Barcelona tem e que a Inter de Milão está sofrendo muito. Já houve momentos da temporada em que, para solucionar jogos um pouco mais complicados nesse sentido, no tiro de meta, os 3 zagueiros saíam de perto da área e iam para o meio campo. Tem até vídeo que viralizou aí no Brasil e em outros países, YouTube, TikTok, Instagram, enfim, mostrando essa faceta. E aí eram os 3 volantes que desciam para dentro da área para fazer a saída de bola com um pouco mais de qualidade. São zagueiros que têm qualidade na saída, mas é claro que os meio-campistas fazem isso muito melhor. Na partida contra o Bologna e hoje contra o Milan, a pressão alta ela não era constante, ela era alternada. Uma jogada a gente faz a pressão lá em cima, não deixa eles sair, agora a gente segura um pouco mais embaixo, deixa eles virem que a gente vai recuperar a bola no nosso campo e vai tentar sair no contra-ataque. E aí depois de 10 minutos, tá bom, agora vamos lá em cima pressionar de novo, foi uma pressão alternada. E todas as vezes que recuaram e deixaram a Inter de Milão chegar no campo ofensivo com tranquilidade, a Inter construiu com perigo. Não conseguiu fazer gols, mas conseguiu construir com perigo, principalmente contra o Milan. Contra o Bologna, jogadas de perigo mesmo, é difícil lembrar.
Mas contra o Milan teve bola na trave, teve defesa do Maignan e sempre nessa situação. Eu vou recuar, eu vou descansar embaixo, eu vou tentar roubar a bola perto do meu gol e sair rápido. Aí a Inter de Milão vem tocando com tranquilidade até o campo de ataque e consegue construir com muito mais perigo. Nesses momentos de alternância que eu acabei de citar, em que os adversários foram tirar o sossego dos zagueiros e pressionar lá em cima, muito rapidamente a Inter de Milão recorre ao chutão. A tentativa da bola longa, a tentativa de jogar para os atacantes brigarem. Só que tem um detalhe. O atacante brigador, que é a referência, que faz o pivô, que faz o papel tático de se desgastar disputando com os zagueiros, para que o outro atacante preserve energia para quando a bola estiver dominada, é o Marcos Thuram. O Thuram é o cara da briga pelo espaço, nesse momento da bola longa, nesse momento do desafogo, e o Lautaro é mais baixinho, não que ele seja fraco, ele até tem bastante massa muscular, mas ele é bem menor do que o Marcos Thuram e bem menor do que a maioria dos zagueiros que ele enfrenta. Ele espera a segunda bola e briga por ela depois que ela é rebatida. O Marcos Thuram está lesionado. Já não apareceu na partida contra o Bologna, já não apareceu hoje mais uma vez na partida contra o Milan. É dúvida para a partida contra o Barcelona e é bem provável que não jogue contra a Roma no fim de semana. Então é um papel tático que se perde. No quesito estatura, o Taremi e o Arnautovic até que são caras altos, cara forte. Mas tempo de bola, entrosamento, qualidade técnica mesmo, eles estão muito abaixo. Então são jogadores que muito provavelmente não vão conseguir suprir a necessidade que a Inter de Milão tem, tanto no aspecto construção de jogo, bola no pé, quanto nesse aspecto que a gente está abordando agora, da bola longa, da bola no desafogo. Então, sem o Marcos Thuram, com ele já não é ideal, mas sem ele, sem essa bola do desafogo, sem essa bola longa para o seu centroavante mais maçudo brigar lá na frente, a Inter de Milão está sofrendo mais do que o normal. Beleza? É aí uma faceta que o Barcelona pode aproveitar, porque no quesito pressionar o adversário não tem nenhum time que faça tão bem quanto o Barça. Roubar a bola no campo de ataque, incomodar a saída de bola, perder a bola e já tá todo mundo encaixado para recuperá-la, uma característica do Hansi Flick, o Gegenpressing, o perde-pressiona. Ninguém faz isso da maneira que o Barcelona faz. E parece, pelas últimas duas partidas, que é o que mais incomoda o time da Inter de Milão. Repito, vamos aprofundar essa discussão, trazer estatísticas, estabelecer alguns raciocínios mais profundos no nosso vídeo de análise pré-jogo, que a gente vai soltar antes das semifinais. Mas hoje eu já te adianto, falaram durante muito tempo o quanto os mecanismos táticos da Inter de Milão podem incomodar o Barcelona. E hoje eu estou te falando o quanto os mecanismos táticos do Barcelona também são capazes de incomodar a Inter de Milão, certo? Para mim foi o aspecto crucial da partida. O aspecto crucial da partida foi o Milan conseguir tirar o sossego da Inter em momentos específicos e aproveitar as oportunidades quando roubava essa bola, quando conseguia impedir que houvesse a bola longa eficiente, ganhar ela embaixo e rapidamente tentar um ataque, aproveitando que a Inter está saindo para se posicionar mais à frente e obviamente vai ser pega muito mais desorganizada. Também teve gol de bola parada, teve gol numa jogada de escanteio ali, o Barella se complica todinho com a bola, ele chuta na própria cara a bola, ela sobra pro Jovic fazer o gol. Teve gol de contra-ataque um pouco mais veloz, que foi o gol do Reinders, e também teve gol de roubada de bola num momento um pouco mais avançado da partida, foi o primeiro gol do Jovic. Então, elementos que deixam o torcedor um pouco mais otimista. Não vão ser definitivos para o jogo, cada jogo tem a sua história, mas que já mostram o caminho das pedras que o Barcelona pode utilizar. Dito isso, eu acho que é importante a gente falar um pouco do aspecto do cansaço também, né? Lembra da teoria do cansaço, que eu já abordei em outros vídeos, em que isso consolidou uma ideia que o Barcelona está cansado e mais ninguém? Só o Barcelona que cansou. A Inter de Milão não está cansado, o PSG não está, o Arsenal não está, o Real Madrid não está. Ninguém sentiu o calendário, só o Barcelona. Quem assistiu a Inter contra o Bologna e hoje percebe que isso é uma mentira, que a teoria do cansaço tem que cair.
que a realidade é que sim, o Barcelona está muito mais desgastado do que estava 2 meses atrás, ou em outubro, quando a gente viveu aquele auge, emendando uma goleada atrás da outra, isso é óbvio, é evidente, mas que os nossos adversários também estão. E que no caso da Inter de Milão, eu afirmo de maneira categórica, está muito mais desgastada do que o Barcelona. Não está conseguindo chegar competitivo nos últimos 15 minutos das partidas. E isso tem sido determinante para os seus resultados. Resultado contra o Bologna e contra o Milan. Beleza? A Inter de Milão, e aqui vem a minha teoria que eu prometi há alguns minutos atrás que eu ia soltar. Até tem um certo cuidado com a minutagem dos seus jogadores numa tentativa de preservá-los, mas existem 2 elementos que a gente precisa levar em consideração de por que isso não está sendo o suficiente para manter a Inter de Milão com um pulmão mais cheio, com um tanque de gasolina mais cheio nesse último mês de temporada em relação a outras equipes que não fizeram isso com tanto cuidado. Barcelona e Arsenal têm minutagem muito mais extrapolada do que a Inter de Milão. O ponto crucial para mim é a idade das equipes. A Inter de Milão é um time envelhecido. Não é a mesma coisa o Çalhanoğlu, de 31 anos, está com 3.000 e poucos minutos, e o Pedri, de 22, ter uma minutagem acima dele. Um jogador muito mais jovem aguenta muito mais minutos do que um jogador 10 anos mais velho. Isso faz diferença quando tu chega no último mês da temporada. E um adendo, um elemento a mais. Boa parte dessa minutagem que eles não têm em campo, que eles têm, entre aspas, descansando, não necessariamente é descanso. A Inter de Milão teve muito mais lesões ao longo da sua temporada que o Barça. Com exceção do Dani Olmo e do De Jong pela lesão que sofreu temporada passada e o Dani Olmo pelas lesões que veio sofrendo ao longo dessa temporada, os jogadores do Barcelona não perderam muitos jogos por lesão. No caso da Inter de Milão, houve muitas partidas em que os seus jogadores mais descansados não atuaram, não porque estavam sendo poupados, mas porque estavam lesionados. E aí é a mesma coisa que você já deve ter passado por isso, passar o fim de semana doente. Você não descansa da mesma maneira que se tivesse saudável. Um jogador que está lesionado, tudo bem, ele não está jogando, ele não está se desgastando, mas ele também não está descansando, ele está se recuperando, é uma outra parada. Beleza? Então, se você não viu os últimos jogos da Inter de Milão, até mesmo o jogo da volta contra o Bayern de Munique, os últimos 20, 25 minutos, é muito chamativo quanto a Inter de Milão perde o controle do jogo completamente. Consegue ali uma classificação heróica, muitos lances de cortar o chute no último segundo, enfim, mas você percebe que ela já não tinha mais o mesmo vigor de outros momentos. E contra o Bologna e contra o Milan isso ficou muito mais claro. Tem ainda um jogo contra a Roma, não vai poder rodar elenco. Não vai poder rodar elenco porque tá com a mesma pontuação do Napoli. Se der mancada contra a Roma, perde a liderança. E aí eu acho que seria uma Renato Gaúchação demais, né? O verbo Renato Gaúchar, de quando você abre mão do campeonato nacional para focar nas competições de mata-mata. Não acho que a Inter de Milão vai fazer isso. Eu acho que ela vai para ganhar da Roma no fim de semana e vai tentar manter o time competitivo para disputar contra o Barcelona na quarta-feira. Ah, Demi, mas o Barcelona também vai ter um jogo em que ele não vai poder poupar ninguém nesse fim de semana, que é contra o Real Madrid, e é verdade. Mas além de eu sentir que o Barcelona tá com as pilhas mais carregadas, um detalhe crucial é um jogo a mais de descanso que nós vamos ter. A Inter joga no domingo, o Barcelona joga no sábado, faz diferença. Nesse momento da temporada, um dia de descanso faz diferença. Elementos táticos e técnicos eu vou deixar pro vídeo, que a gente vai soltar antes do jogo. Na nossa análise pré-jogo que você já se acostumou. Mas por enquanto eu já deixo aí essa informação. A Inter de Milão, neste momento em que deveria mostrar mais força, está começando a fraquejar. Tomara que continue assim. Já falei antes no vídeo e repito. Pode ser que não signifique nada, pode ser que faça o jogo da vida contra o Barça, é claro, o futebol tem dessas, mas como nós estamos aqui para analisar, a análise é de que a Inter começa a fraquejar justamente no momento em que ela precisaria estar mais forte. Tomara que piore. Tudo bem?
Vamos falar então do Real Madrid, que é o nosso outro adversário, né? É o nosso adversário no sábado e é o nosso adversário na briga pelo Campeonato Espanhol. Infelizmente, hoje conseguiram uma vitória que foi por 1-0, uma vitória que o Courtois precisou fazer, principalmente nos últimos 20 minutos, algumas boas defesas, e que o Arambarri, que é um volante artilheiro, ele é volante, mas é o artilheiro do time do Getafe na temporada, teve a oportunidade que ele adora, bola na linha lateral, cruzamento para trás, ele recebe na meia-lua ou um pouquinho dentro da área, domina e chuta, porque se apresenta como elemento surpresa, ninguém está esperando, do nada ele recebe a bola ali sem marcação. Hoje ele teve um lance desse, normalmente é lona, não que ele seja excepcional, mas às vezes o cara tá numa temporada iluminada, e essa é uma dessas temporadas pro uruguaio Arambarri, e hoje ele chutou para fora. Né? Um chute que ele domina, tira do Courtois, mas ele tira um pouco demais, a bola sai raspando a trave ao invés de ir na lateral da rede. Tem dia que é assim, né? Hoje a sorte esteve a favor do Real Madrid e eles conseguiram os 3 pontos, né? Se a gente for fazer uma análise tática da partida, é bastante complicado da gente projetar o que isso significa para a final da Copa do Rei, porque foi um time muito mexido, a exemplo do que o Barcelona fez ontem, na terça-feira, quando jogou contra o Mallorca, um time muito mexido, um time que não veio com os seus principais titulares, apenas um ou outro, mas uma parcela significativa acabou descansando, e o Real Madrid fez algo parecido. Bellingham não saiu de titular, Rodrigo não saiu de titular, Rudiger não saiu de titular, o Mbappé, dizem, já está em condições de jogo, mas não foi nem relacionado. Vamos ver se realmente está em condições de jogo quando sair a escalação da final da Copa, mas de uma forma ou de outra não jogou e, na teoria, vai estar à disposição do Ancelotti, então foi um time bastante mexido, né? As más notícias para o Real Madrid, eu não sei se eu posso dizer que é uma boa notícia para o Barcelona, porque nós vamos falar de lesão. E vai depender muito da sua personalidade, da sua opinião, e eu não julgo ninguém, tá? Se você acha que lesão do adversário não é boa notícia, se você acha que é uma parada sua. Eu tô aqui só para dar a notícia. E a notícia é que 2 jogadores saíram lesionados. E eram 2 opções que o Ancelotti valorava, idealizava, quem sabe até para sair no time titular. Alaba e Camavinga. Eu não sou muito fã do Camavinga, tá? Quem me acompanha há mais tempo, principalmente quem é assinante do nosso conteúdo premium, nos acompanha nas lives exclusivas para os assinantes. Se você não é assinante, é só manifestar o seu interesse aqui nos comentários desse vídeo, que eu vou lhe enviar o link para você fazer a assinatura. Tem vários conteúdos exclusivos, inclusive lives toda terça e sexta, que ficam gravadas. Se você não conseguir assistir ao vivo, você pode assistir a gravação. Perguntas ilimitadas, a live só acaba quando todo mundo for respondido. Quem é assinante já sabe que eu não sou muito fã do Camavinga. Para mim é um jogador limitadíssimo, embora seja muito esforçado. Mas, dentro do Real Madrid, que já tem um elenco bastante enxuto, tá no limite, já não tem muitas outras opções que o Ancelotti confie para colocar em campo, qualquer lesionado, até o Camavinga, é ruim. E aí tem um detalhe. O Ancelotti vinha testando o Camavinga para ser o lateral esquerdo da final da Copa do Rei. O motivo desse teste é que ele não confia no Fran Garcia para marcar o Lamine Yamal. Eu também não confiaria. E o Mendy vem de uma lesão longa, não teve nenhum minuto. Agora que está voltando a treinar, ainda nem treinou de maneira completa junto com o grupo, já aparecer na final da Copa do Rei e ter a missão de marcar o demônio de 17 anos que é o Lamine Yamal, um moleque que é imarcável, é o demônio da Tasmânia. Tu pensa que ele vai sair para um lado, ele sai para o outro, ia ser muito complicado pro Mendy, certo? Então ele valorava, ele pensava, vou botar o Camavinga, não confio no Fran Garcia, o Mendy tá sem condições, vou botar o Camavinga. Mas também posso fazer, e isso ele fez na Champions, também posso botar o Alaba. Não deu certo para parar o Saka, mas é melhor do que o Fran Garcia. E ambos os jogadores saíram lesionados hoje. Na entrevista, na coletiva pós-jogo, né, em que o Ancelotti respondia os repórteres, ele fala com bastante clareza que ele considera praticamente impossível que o Alaba e o Camavinga estejam na final da Copa. Porque eles se lesionam hoje, é quarta-feira. E, no caso
em território espanhol já está de madrugada, quando eu estou gravando esse vídeo. E quando o jogo acabou, já era mais de 11 horas da noite. Era quase meia-noite. Então, basicamente, eles vão ter 2 dias para se recuperar e pronto, já é a final. Tem quinta, tem sexta, já é a final. E não pareceram ser esse tipo de essas lesões, né? Não pareceram ser essas lesões que tu sente o baque na hora, dói pra caramba, aí tu passa o mandiroba. Quem é do norte do país vai entender o que eu tô falando. Todo jogador do norte do Brasil já passou uma mandiroba na canela para poder acelerar o sumiço de um hematoma ou então de uma inflamação. E não parece ser isso, não parece ser baque, parece ser lesão mesmo. Quem sabe até para perder 1 mês, 3 semanas, 2 dias, dificilmente eles vão chegar. E aí acaba que o Ancelotti vai ter que confiar no Fran Garcia. Não sobrou outro, né? O que acaba sendo um alento pra gente, né? Que a nossa preocupação é a lateral esquerda. A gente olha pro time do Barcelona e a gente enxerga perfeição em todas as posições. Não falta nada. Temos um bom goleiro, temos 2 excelentes zagueiros, temos provavelmente o melhor lateral direito da temporada. Quando ele está desconcentrado, ele acaba comprometendo, mas quando ele joga bem, ele tende a ser um dos melhores em campo. O melhor meio-campo do mundo é o nosso, com Pedro De Jong e Dani Olmo. O melhor ataque do mundo é o nosso, infelizmente não tem o Lewandowski, mas tem o reserva mais goleador da temporada, que é o Ferran Torres, e é o artilheiro da Copa do Rei, ao lado do Julián Álvares e do Endrick, é o artilheiro da Copa do Rei. Então a gente não tem muita dúvida e tem muita confiança em todos os jogadores. Qual é o nosso problema? Lateral esquerda. Vai ser o Martin? Vai ser o Héctor Ford? Nenhum dos dois transmitiu muita confiança ainda. Pode ser o Eric Garcia jogando de pé trocado. Se fosse o caso do Héctor Ford, teria que jogar de pé trocado também. Ali a gente tem dúvidas. Então, para não ficar desequilibrado, o Real Madrid tem dúvida também. O Real Madrid também não faz a menor ideia do que vai fazer com a sua lateral esquerda. Porque a última opção do Ancelotti era o Fran Garcia. Ele queria usar qualquer um, menos o Fran Garcia. Só sobrou ele. Provavelmente é o Fran Garcia que vai jogar. E aí acaba sendo uma notícia positiva para o Barcelona, no sentido de que a gente vai ter um marcador menos eficiente para o nosso jogador mais difícil de marcar, que é o Lamine Yamal. Veremos o que o Ancelotti prepara, tá bom? Favoritismo do Barcelona existe, não é pequeno. Vamos falar melhor sobre isso no vídeo que a gente vai soltar aqui na sexta-feira, a nossa análise pré-jogo. O vídeo vai sair sexta-feira, meio-dia, completo, daquele jeito que você já está acostumado. Mas, por enquanto, acredito que a gente já trouxe informações suficientes para você saciar a sua vontade até a véspera da partida. Tudo bem? Lembre, a final da Copa do Rei, ela vai ser 10 da noite no horário espanhol, 5 da tarde no horário brasileiro. Então, um pouco mais tarde do que a gente se acostumou. Geralmente é 9 da noite na Espanha. Desde que começou o horário de verão na Europa, é 9 da noite na Espanha, 4 da tarde no Brasil. Então a galera se acostumou o jogo ser 4 da tarde, ou 4h30, como foi o caso da partida do Barça ontem. Mas no fim de semana, no sábado, 10 da noite, horário espanhol, 5 da tarde, horário brasileiro. Se você me acompanha de alguma outra localidade, eu peço perdão, mas não dá para elencar aqui todos os fusos horários. Eu peço que você faça aí a comparação em algum site especializado, ou se você tiver um celular que permita, lá no famoso relógio mundial. Você clica lá no relógio mundial, ele apresenta para você que horas são em outros países, para você poder comparar com o horário na sua localidade. Tudo bem? Meus amigos, por hoje a gente encerra. Não vai se esquecer de dar uma curtida aqui nesse vídeo, de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações se você ainda não ativou, porque fazendo tudo isso você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.